Oi, bem-vindos e bem-vindas ao O Som das Ideias podcast. Que bom ter a companhia de vocês para mais uma conversa sobre livros, sobre grandes ideias. Hoje a gente vai fazer uma exploração profunda num livro que, olha, me deixou pensando bastante. É um olhar antropológico sobre um grupo que a gente acha que conhece, mas talvez não tanto assim. Coisa de Rico, do Michel Alcofarado. Isso, um mergulho fascinante mesmo, né? Totalmente. No universo das elites brasileiras. Exatamente. O Alcofarado, ele é um antropólogo, então ele não fica só na superfície, tipo, só no dinheiro. Ele vai fundo, sabe? Para entender o consumo, o estilo de vida, os valores, Os códigos, né? que ele fala tanto. Principalmente os códigos. Aquilo que define quem pertence e quem não pertence a esse grupo. O livro é o resultado de uma pesquisa, assim, super extensa, muita entrevista, observação. Ele foi lá viver um pouco daquilo, né? Isso, observação participante. Tentando desvendar não só o que os mais ricos têm, mas como eles vivem, o que eles valorizam de verdade e como eles se diferenciam do resto da sociedade. É uma análise que, nossa, como o título já entrega, né? Vai muito além da conta bancária. E olha, antes da gente começar essa imersão total, um convite rápido. Se essas nossas conversas fazem sentido, se agregam aí no seu dia a dia, considere apoiar o projeto O Som das Ideias. Segue a gente por aqui na sua plataforma de áudio preferida. Isso ajuda muito. E se o papo de hoje despertar a curiosidade, o que eu acho bem provável, e der vontade de ler o livro completo do Alcoforado, tem um link para comprar a obra na descrição deste episódio. O link está na descrição e ajuda muito o projeto a continuar trazendo essas ideias para mais gente. É uma forma de aprofundar a leitura e ainda, claro, dar uma força para a gente. Isso mesmo. Agora, vamos lá, tentar entender juntos o que realmente significa ser rico no Brasil pelas lentes do Michel Alcoforado. Vamos nessa. Uma das primeiras coisas que, assim, me pegou de jeito no livro é uma coisa que parece até um paradoxo. Muitos dos entrevistados pelo Alcoforado, gente com muito, mas muito dinheiro mesmo. Sim, patrimônio considerável. Exato. E eles simplesmente não se consideram ricos. Como pode isso? A gente imagina que quem tem tanto se veja assim, né? Mas não é o que ele encontrou. É um ponto central e muito, muito revelador sobre a mentalidade desse grupo. O Alcoforado descreve isso como uma dinâmica de comparação constante, sempre para cima. Comparação com quem tá acima, né? Exato. Ele cita direto no livro algo como: há um traço comum a boa parte dos endinheirados brasileiros. Eles não se consideram ricos. E a explicação é essa. Sempre existe alguém que é percebido como estando num patamar superior. Sempre tem um peixe maior. Sempre. Alguém com mais dinheiro, mais propriedades, mais influência. Ou que demonstra isso com mais, sei lá, pompa, como o autor coloca. E a frase que resume essa mentalidade é devastadora de tão simples. Os outros são sempre os ricos. Nossa. Isso cria uma espécie de corrida sem fim, sabe? A própria definição de riqueza vira uma coisa elástica. Tá sempre um degrau acima de onde você está, não importa o quanto você tenha. Sempre vai ter o outro. Sempre vai ter o outro que redefine o topo. Isso molda completamente a percepção de status e até, imagino, a satisfação pessoal dentro desse grupo. É uma pressão constante. Faz muito sentido. Se a referência é sempre quem tá lá na frente, você nunca chega lá. E essa ideia, ela conecta com outra coisa muito forte que o livro mostra, que é ter a conta assim recheada não é o bastante. Não mesmo. Não garante o passaporte para ser aceito socialmente como rico. Parece que existe um conjunto de regras não escritas, né? Um manual invisível. Precisamente. O dinheiro é necessário, claro. É a base. Mas ele não é suficiente. O Alcoforado descreve muito bem a existência desses códigos de pertencimento. Funciona como uma espécie de linguagem secreta, mesmo. Uma linguagem? Sim, são sinais de distinção, às vezes muito sutis, que operam para incluir uns e, claro, excluir outros. Não se trata só de ter, mas de saber como ter e, principalmente, saber como usar o que se tem. E que tipo de sinais são esses? O livro dá exemplos mais concretos para a gente visualizar? Dá vários. Onde a pessoa mora, por exemplo. Não é só uma questão de conforto ou de preço do metro quadrado. É um marcador social poderosíssimo. Ah, claro, o CEP fala muito. Fala demais.
Certos bairros, certos condomínios fechados, né, sinalizam instantaneamente um status específico. O modo de se vestir também é crucial. O autor tem uma descrição que eu achei ótima. Qual? Para o estilo dos ricos tradicionais. Vestir-se como se sempre tivesse tido aquilo, sabe? Transmite uma naturalidade, uma familiaridade com o luxo que não parece forçada, não parece recém-adquirida. Entendi. É o contrário daquela ostentação que grita, olha o que eu acabei de comprar, né? Exatamente. Outros códigos incluem, por exemplo, os destinos de viagem que são mencionados assim meio que casualmente numa conversa. Os clubes que a pessoa frequenta, as escolas onde os filhos estudam. Até o jeito de falar, imagino. Com certeza, a forma de falar, o vocabulário usado, a entonação, tudo isso compõe um sistema bem complexo de sinais que comunica eu pertenço a este grupo. E dentro desse universo todo, o livro faz uma distinção bem interessante. Ele separa os chamados ricos tradicionais, aqueles que, bom, já nasceram nesse ambiente de privilégio. O berço de ouro, né? Isso. E os ricos emergentes, aqueles que construíram as fortunas mais recentemente, talvez na própria geração. E parece que eles jogam esse jogo do status de maneiras bem diferentes. Exatamente. Essa é uma tensão importante que o Alcoforado explora bastante no livro. Os ricos tradicionais, que muitas vezes são herdeiros de fortunas e de sobrenomes com peso social, eles tenderiam a valorizar mais a discrição. O low profile. E isso, o luxo existe, claro que existe, mas ele é mais sussurrado do que gritado. É um luxo que se manifesta nos detalhes, na qualidade, sabe? Nas experiências exclusivas, mas sem aquela necessidade de ficar exibindo etiqueta ou falando de preço. Para eles, o pertencimento é algo meio que dado, quase naturalizado pela história da família. Já os emergentes, imagino que seja diferente. Pois é, os emergentes, por outro lado, como eles conquistaram o patrimônio mais recentemente, e talvez não tenham aquele mesmo capital social ou cultural que é herdado, né? Eles podem sentir uma necessidade maior de validar esse novo status. De mostrar que chegaram lá. Exato. E aí entram as marcas de luxo bem visíveis, os carros importados mais chamativos, as viagens internacionais que são constantemente documentadas, compartilhadas nas redes sociais. É uma forma de dizer, olha, eu cheguei lá, eu posso. Faz sentido. Só que, para os olhos dos tradicionais, essa ostentação toda pode ser vista como arrivista. É um termo que o livro usa e que carrega uma conotação meio negativa, sabe? De alguém que subiu rápido demais e que não tem a classe, a elegância daqueles que sempre pertenceram. Entendi. Os tradicionais preferem sinais que só quem é do clube entende, né? Reforçando a exclusividade. Perfeito? É quase como se dissessem, se você precisa mostrar tanto assim, é porque você não pertence de verdade. É sutil, mas muito poderoso. Eu lembro de uma passagem do livro que ilustra isso de um jeito genial. O Alcoforado observa que os novos ricos, geralmente, eles sabem a data exata em que ficaram ricos. Porque foi um evento, um marco na vida deles. Uhum. Um divisor de águas. Exato. Já os tradicionais, quando você pergunta, eles tendem a dizer algo como, a gente sempre foi rico. Meio que diluindo a origem da fortuna no tempo, na história da família. Impressionante, né? Diz muito sobre como a identidade e o status são construídos e narrados de formas diferentes, mesmo dentro da elite. O tempo, a linhagem, viram capitais simbólicos tão ou mais importantes que o dinheiro em si. E é fundamental a gente destacar que o Alcoforado não faz essa análise de forma, digamos, neutra ou só descritiva. Ele conecta esse universo da elite com as estruturas maiores da sociedade brasileira, especialmente com a nossa, infelizmente, gritante desigualdade. Sim, isso é importante. O livro argumenta que esse modo de vida, esses códigos todos, essa busca por distinção, nada disso está isolado. Eles refletem e, de uma maneira complexa, até ajudam a perpetuar as hierarquias sociais que a gente tem. E aqui entra um conceito-chave que ele discute bastante, o tal do patrimônio simbólico. Patrimônio simbólico. Isso vai além do dinheiro e dos bens materiais, certo? O que exatamente compõe esse tipo de patrimônio? Explica um pouco mais. Exatamente. É um capital que não é financeiro, mas que tem um valor social, assim, imenso. E é crucial para manter o status.
Ele inclui elementos como, por exemplo, o sobrenome da família. Que abre portas. Abre muitas portas. Gera reconhecimento imediato. Inclui também a rede de contatos sociais e profissionais, que é herdada ou construída nesses espaços exclusivos, né? O famoso networking de elite. Uhum. O acesso privilegiado a certas escolas, universidades de prestígio, desde o jardim de infância, muitas vezes. E, claro, a herança cultural, que envolve o domínio de certos conhecimentos, gostos, modos de se portar, de falar, que são considerados superiores ou refinados pela sociedade. Coisas que não se aprendem da noite para o dia. De jeito nenhum. São vantagens que, em grande parte, são transmitidas de geração para geração. Isso cria um ciclo de privilégios que, olha, dificilmente pode ser explicado só pela narrativa do mérito individual, do esforço pessoal. Embora essa seja a ideologia que muitas vezes é usada para justificar a posição social, né? A famosa meritocracia. Exato. O livro desafia essa visão mais simplista, mostrando como o berço ainda conta, e conta muito no Brasil. E como isso se relaciona com a forma como o próprio dinheiro é tratado? O livro menciona que falar abertamente sobre dinheiro, sobre cifras, valores, é quase um tabu no Brasil, principalmente nesses círculos mais altos. É visto como deselegante, né? Pois é, se não se pode falar de dinheiro abertamente, como é que a riqueza se manifesta, então? Como ela aparece? Aí que está a inteligência da análise do álcool furado. Justamente porque falar de dinheiro direto é considerado deselegante, vulgar, coisa de novo rico, como dizem, a riqueza precisa encontrar outras formas de se expressar. E qual é a principal? A principal delas é através do consumo. Os objetos, as experiências, os serviços que são consumidos. Eles viram a linguagem através da qual o status é comunicado, é negociado. Entendi. A casa, o carro... A casa, o carro importado, a roupa de marca, a viagem para aquele lugar da moda, a obra de arte na parede. Tudo isso vira símbolo, vira mensagem. A ostentação, seja ela mais discreta no caso dos tradicionais ou mais explícita nos emergentes, funciona como essa forma indireta, mas super eficaz, de demarcar a posição social sem precisar mencionar valores. É uma comunicação não verbal, praticamente. Totalmente. O livro até usa um exemplo que pode parecer meio caricatura, mas que ilustra bem essa centralidade do consumo como afirmação, sabe? Ele descreve a observação de um casal brasileiro num aeroporto em Miami, Ah, eu lembro dessa parte. cuja principal preocupação parecia ser gastar todo o dinheiro que tinham levado em compras, numa espécie de frenesi consumista. Embora seja um extremo, claro, esse comportamento reflete, em alguma medida, essa dinâmica do consumo como ferramenta de construção e exibição de identidade e status. Essa ideia dos códigos e do consumo como linguagem é muito, muito forte mesmo. E o livro vai mostrando como isso se materializa no dia a dia, sabe? Nos detalhes que vão criando e recriando essas fronteiras sociais invisíveis. A escolha do bairro para morar, como você mencionou. Fundamental. Mas também coisas como os prédios assinados por arquitetos famosos que viram tipo uma grife imobiliária. Sim, total. E as viagens, né? Para destinos específicos que sinalizam não apenas o poder aquisitivo, óbvio, mas também um certo tipo de conhecimento, de pertencimento a um circuito globalizado. Os hobbies também podem ser marcadores importantes. Tipo quais? Certos esportes, né? Golfe, hipismo, vela, que exigem não só dinheiro, mas também tempo livre e acesso a clubes bem exclusivos. E até a forma como o tempo é usado vira um sinal. Como assim, o uso do tempo? Essa eu não peguei. O álcool furado aponta uma coisa muito interessante e bem contemporânea, que é parecer estar sempre ocupado, ter uma agenda lotada, sabe? Isso vira um símbolo de status poderoso nas últimas décadas. Ah, aquela pessoa que tá sempre correndo? Exato. Que responde e-mail de madrugada, que fala, nossa, minha vida tá uma loucura, não tenho tempo para nada. Paradoxalmente, essa aparente falta de tempo passou a ser interpretada como um sinal de importância. De ser alguém muito demandado, né? Muito relevante. Ser ocupado virou uma espécie de luxo às avessas, um substituto moderno para o ócio, que era o símbolo de status das elites de antigamente, que não precisavam trabalhar. Além disso, a própria linguagem verbal é cheia de nuances. O autor menciona o dropping numbers. O quê? Dropping numbers. É? Aquele ato de como quem não quer nada, sabe? Soltar cifras e valores altos numa conversa informal.
seja o preço de um imóvel, o custo de uma viagem, o faturamento da empresa. É uma forma de se posicionar ali na conversa. Nossa, é fascinante perceber como tudo isso funciona quase como um grande teatro social, né? Cheio de regras que ninguém escreveu, mas todo mundo que pertence conhece. Cheio de performances. Exatamente. Onde cada escolha, desde a marca do relógio até o destino das férias e até a forma de reclamar da falta de tempo, tudo isso é parte de um jogo muito complexo de construção de identidade e, claro, de manutenção de hierarquias. Olha que conversa rica a gente está tendo aqui, né? Explorando esses códigos, essas dinâmicas do livro Coisa de Rico. Se essas reflexões sobre status, consumo, sociedade brasileira estão fazendo pensar aí do outro lado também, fica aqui um convite rápido. Opa! Segue o Ó Som das Ideias no seu tocador de podcasts preferido. Assim ninguém perde os nossos próximos papos. E se estiver acompanhando a gente pelo YouTube, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações. Isso ajuda demais o nosso trabalho a alcançar mais gente que curte livros e grandes ideias. De verdade. Bom, depois de passear por tantos aspectos dessa pesquisa incrível, vamos tentar organizar um pouco as ideias. Se a gente fosse destilar as principais lições, os insights mais marcantes que ficam da leitura de Coisa de Rico, quais seriam? Boa, vamos tentar. Acho que a primeira, que a gente já falou bastante, é essa relatividade da riqueza, né? A percepção de ser rico no Brasil é totalmente dependente da comparação com os outros. E rico é sempre quem está acima. Sem dúvida. Esse é o ponto de partida. E, colado nisso, a constatação fundamental. Ter dinheiro não é a mesma coisa que ser rico socialmente falando. Exato. O pertencimento à elite depende do domínio desse capital cultural e social específico, desses códigos invisíveis que vão muito além da conta bancária. E o consumo, nesse contexto, ele opera como uma linguagem fundamental para comunicar status, identidade e pertencimento. Outro ponto que me chamou bastante atenção é a ansiedade que parece permear esse universo. Não é só glamour, né? O livro mostra que existe uma pressão constante para manter as aparências, para não cometer gafes sociais. Para não errar nos códigos, né? Isso, o medo de perder o status, de ser considerado, sei lá, cafona ou deslocado, é real, gera uma tensão permanente ali. Sim, a manutenção do status exige um esforço contínuo, não é algo passivo. E, claro, a distinção bem clara entre os estilos de vida e as estratégias de validação dos ricos tradicionais e dos emergentes. A ostentação versus a discrição. Exato, a ostentação mais explícita dos segundos contra a discrição valorizada pelos primeiros, que se baseia mais na herança, na naturalidade. E não podemos esquecer aquele paradoxo contemporâneo do tempo que a gente falou agora há pouco. O estar sempre ocupado. Isso. O tempo livre é um bem de luxo. Mas, ao mesmo tempo, demonstrar uma ocupação extrema também virou um importante marcador de status e relevância social. É curioso. E a questão do dinheiro como tabu, né, que força essa comunicação da riqueza por vias indiretas, principalmente o consumo, e a importância crucial dos espaços físicos como delimitadores sociais. Com certeza, o bairro, o clube, a escola dos filhos, até o endereço do escritório, tudo isso funciona como um sistema de coordenadas que posiciona o indivíduo na hierarquia social. É muito claro. É verdade. E eu acrescentaria talvez as duas conclusões mais abrangentes e talvez mais críticas do trabalho. A primeira é a ideia de que a elite se reproduz e perpetua o seu poder não apenas pela transmissão do capital financeiro, que é óbvio, mas e talvez principalmente pela transmissão desse capital simbólico. A cultura, os hábitos. Exato. A cultura, os hábitos, as redes de contrato, o acesso à informação, a espaços privilegiados. O dinheiro compra coisas, mas é essa herança cultural e social que garante a continuidade do status através das gerações. Isso é muito forte. E a segunda conclusão? A segunda, que no fundo justifica a relevância desse livro para todo mundo, não só para quem estuda elite, é entender a lógica de funcionamento do topo da pirâmide social, os valores deles, os medos, as estratégias de distinção, é absolutamente crucial para a gente compreender as dinâmicas e as tensões da sociedade brasileira como um todo. Ajuda a entender o país, né? Exato. Ajuda a refletir de forma mais crítica sobre temas como desigualdade, meritocracia,
privilégio, mobilidade social e a própria construção de identidade no nosso país. Com certeza. E é importante dizer que, apesar da profundidade dessa análise, né, de lidar com conceitos da antropologia, da sociologia, Coisa de Rico é um livro muito bem escrito. Tem uma linguagem super acessível, até com momentos de humor, né? Tem sim. O Alcoforado tem essa habilidade de traduzir a pesquisa acadêmica, que às vezes é mais densa, para um público mais amplo, sem simplificar demais as coisas. Ele abre uma janela, né, para um mundo que para muita gente é bem distante, mas cujas regras e valores acabam de alguma forma influenciando as aspirações e os comportamentos na sociedade inteira. Sem dúvida. É uma perspectiva muito necessária sobre a desigualdade no Brasil, olhando justamente para quem está lá no topo da pirâmide. Exato. A leitura provoca reflexões importantes sobre o nosso próprio comportamento em relação a status, consumo e identidade, independentemente da nossa classe social. Pois é, mesmo quem está completamente fora desse círculo da elite pode achar a leitura fascinante, porque desvenda as regras de um jogo social complexo, mas cujas consequências se espalham por aí. Ajuda a gente a entender melhor as mensagens implícitas no consumo, né? A pressão por certos padrões de vida. As noções de sucesso que circulam na nossa cultura. Enfim, é um livro que nos faz olhar para a sociedade brasileira com outros olhos, com mais crítica, talvez. Que jornada intensa por esse universo, hein? Coisa de Rico realmente nos sacode um pouco, nos faz pensar em como o status, a identidade, o pertencimento, como tudo isso é construído no Brasil de maneiras tão intrincadas, que vão muito, muito além do extrato bancário. Mostra como somos seres em busca constante de reconhecimento, né? Usando símbolos o tempo todo para nos posicionar no mundo. É fascinante e um pouco assustador também. Totalmente. E talvez uma última provocação para quem nos ouve levar para casa para pensar depois. Se a riqueza material, como o livro demonstra tão bem, é tão relativa, e se a identidade de ser rico depende tanto desses códigos culturais, sociais, que precisam ser constantemente decifrados, performados, o que isso nos diz sobre a busca generalizada por status na nossa cultura? Boa pergunta. Como essa necessidade de distinção, essa comparação constante que a gente vê tão claramente na elite, como isso reverbera, como influencia as aspirações, os medos, os comportamentos de outros grupos sociais que também estão buscando o seu reconhecimento, o seu lugar ao sol, mesmo que seja em outras esferas com outros recursos? Fica a questão aí no ar, para a gente continuar pensando. Uma excelente pergunta para a gente continuar pensando mesmo. E se você curtiu este episódio, essa nossa conversa aqui sobre Coisa de Rico, não deixe de seguir o Som das Ideias na sua plataforma de áudio. Segue lá. E compartilhe com aquela pessoa que você sabe que adora um bom livro e uma boa discussão sobre a sociedade brasileira. Tenho certeza que vai render. E reforçando aquele convite, quem quiser mergulhar ainda mais fundo nessa pesquisa incrível do Michel Coforado e, de quebra, ainda apoiar o nosso trabalho aqui no Som das Ideias. O link está na descrição. Exato. O link para comprar o livro Coisa de Rico está na descrição deste episódio. É uma leitura que, olha, vale muito a pena mesmo. É isso. Muitíssimo obrigada pela companhia e pela escuta. Valeu, pessoal. Até a próxima conversa.